bem-vindos a mais um Além do Texto. Hoje a gente vai mergulhar num artigo bem mão na massa do Alexandre Siqueira, sabe? Aquele caso prático, MCP Server do Airbnb. Opa! Sim, li esse artigo. Bem interessante a proposta dele. Pois é, ele foi lá e testou mesmo o tal do Model Context Protocol, o MCP, para interagir com dados do Airbnb, fez um bot no Telegram para consulta de hospedagem e até uma lista de dicas diárias num app chamado Nosso Bairro. Exato. E o legal é como ele parte daquela dor, né? A complexidade de lidar com API tradicional. Documentação, autenticação. Nossa, nem me fale. E aí ele joga a ideia. Será que o MCP simplifica isso radicalmente? Acho que esse é o ponto central para a nossa conversa hoje. Explora essa promessa e o que ele aprendeu na prática. Protocol, ele é tipo um jeito padronizado para IA usar ferramentas externas, né? Sem precisar aquele código super específico para cada API. Isso, é uma camada de abstração, digamos assim. Facilita a comunicação entre o modelo de linguagem e outras ferramentas, como uma API do Airbnb, no caso. Boa. Então a promessa é trocar aquele monte de código de integração por prompts, usando ferramentas como o NHN que ele citou. Mas a pergunta que fica é, ficou fácil assim mesmo? Será? Essa é a questão. O artigo mostra que a diferença é fundamental. Antes, você precisava mergulhar na API, entender parâmetros, respostas. Com o MCP, o fluxo que ele descreve no HN é mais focado em, olha, essas são as ferramentas disponíveis e aí você manda executar via prompt. Tipo, a lógica principal, como fazer, fica mais na instrução em linguagem natural. Exatamente. Fica mais no prompt que você manda por agente de IA. Isso me lembra uma frase forte que ele cita no artigo, acho que do Igor Macalvas. Algo como, engenharia de prompt é a nova linguagem de programação. Puxa, isso é impactante, né? É forte. Sugere que a habilidade de explicar claramente para a máquina o que você espera buscar, filtrar, formatar a resposta, talvez seja mais chave do que decorar a sintaxe de Python ou Java para essa tarefa específica. Mas aí a gente não perde um pouco daquele controle fino, da precisão que o código permite? Fico pensando nisso. É um ponto válido, essa tensão entre a flexibilidade do prompt e a precisão do código. E o artigo não foge disso, não. Ele traz aprendizados práticos bem importantes. Tipo o quê, por exemplo? Bom, primeiro, a importância de saber dar escape. Ou seja, ensinar ao modelo a dizer, olha, não sei, ou não achei isso aí, em vez de inventar uma resposta maluca. Ah, tipo, para ele não alucinar, né? Inventar um tipo de quarto que nem existe no Airbnb, por exemplo. Exatamente. E outro ponto crucial. A modelagem de dados e a estrutura lógica continuam super importantes. Não é só jogar um pedido qualquer lá. Você ainda precisa pensar em como a informação deve ser estruturada. Entendi. Então não é mágica. Aquela disciplina da engenharia de software, de pensar no fluxo completo, nos possíveis erros, nas exceções, tudo isso continua valendo, só que a ferramenta, o instrumento, muda um pouco. Precisamente. Em vez de só escrever linhas de código, você está ali meio que esculpindo o prompt, refinando a instrução. Mas o rigor de pensar o sistema, a arquitetura da solução, isso permanece. As boas práticas são transferíveis. Faz todo sentido. E, falando em prática, em mundo real, o relato dele também mostra os perrengues, né? Não é só a maravilha. Com certeza. Ele menciona a dificuldade de achar servidores MCP já prontos, teve que ficar garimpando listas no GitHub. Imagino. E a infra? Ele teve que montar a própria, né? Rodar o N8 no Railway porque a versão cloud parece que tinha umas limitações para o que ele queria. Isso. Ou seja, não foi só apertar um botão. Teve trabalho ali para colocar o experimento de pé. Não foi trivial. Pois é. E acho que esses desafios conectam bem com a conclusão dele, né? Sim, porque apesar desses obstáculos de infra, da curva de aprendizado para criar prompts que funcionem bem, a sensação que ele passa é que a gente está muito perto. Perto de quê, exatamente? Perto de ter esses agentes de IA mais autônomos, sabe? Capazes de executar tarefas complexas como, sei lá, pesquisar e talvez até reservar um Airbnb, mas com muito menos código tradicional do que a gente imaginava há pouco tempo. Migra de decorar detalhes de API para habilidade de comunicar bem o problema para IA, o que isso significa para o mercado, para os produtos digitais. Muda bastante coisa, o perfil do profissional,
a dinâmica das equipes, o artigo aponta muito para isso. O foco talvez se desloque do domínio técnico super específico do código para a clareza da instrução, por entendimento profundo do negócio, para a capacidade de modelar essa interação com a IA. Essa convergência que ele fala, né? Engenharia de prompt e modelagem de dados andando juntas, parece ser o caminho. Exato. É onde a coisa parece estar esquentando agora. Fascinante ver essa evolução acontecendo assim na prática. Bom, pra gente ir fechando, fica aquela provocação, né, inspirada no artigo. Se essa fronteira está se movendo tão rápido, qual seria o próximo experimento legal para fazer com o MCP? O que mais dá para testar? Boa pergunta. Talvez integrar mais passos. Não só buscar, mas iniciar um processo de reserva, por exemplo. Ou combinar diferentes ferramentas via MCP para uma tarefa mais complexa ainda. Fica aí a ideia. Talvez seja até um convite para quem está ouvindo, né? Pegar essas ideias, essas ferramentas e testar nos próprios projetos, ver o que sai dali. Com certeza. É um campo aberto para experimentação agora.